Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Geometria Analítica, Aula 7, Equação Geral da Reta e Equação Reduzida da Reta. Já ouviu falar de Euclides de Alexandria? Acredita-se que ele viveu de 325 a 265 a.C. e sua obra mais famosa é o tratado matemático Os Elementos. Essa é a obra matemática mais duradoura de todos os tempos, sendo estudada e ensinada até os nossos dias. Pouco se sabe sobre a vida de Euclides. Pressupõe-se que se formou na escola platônica em Atenas e que ensinou em Alexandria, no Egito. Um de seus postulados mais clássicos diz que, por dois pontos distintos, podemos traçar apenas uma reta. Essa ideia vai permear toda a nossa aula de hoje. Um acontecimento curioso foi quando o próprio faraó do Egito, Ptolomeu I, questionou o matemático se não haveria um jeito mais fácil para se chegar à geometria. A resposta ouvida foi: não existem estradas reais para a geometria. Com isso, Euclides estava afirmando que todos somos iguais perante a geometria, até mesmo reis e faraós. Bem, vamos à aula. Equação geral da reta. Considere os pontos A com coordenadas xa, ya e B com coordenadas xb, yb. Queremos determinar uma forma de encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Primeiro, considere um terceiro ponto, o ponto P com coordenadas xy, de tal forma que A, B e P estejam colineares, estejam alinhados. Você se lembra da nossa aula 5, onde estudamos condição de alinhamento de três pontos? Vamos usar esse raciocínio. Primeiro montamos a nossa matriz 2×4, em que na primeira coluna temos as coordenadas do ponto A, na segunda coluna as coordenadas do ponto B, na terceira coluna xy, que são as coordenadas do ponto P, e na quarta coluna a gente repete as coordenadas do ponto A. Essa operação que parece determinante tem que ser igual a zero. Fazendo as diagonais principais menos as secundárias, temos essa expressão. E de forma conveniente, colocando x e y em evidência, chegamos na expressão em que ya menos o yb vezes x mais xb menos o xa vezes y mais xa yb menos xb ya é igual a zero. Agora, o termo que multiplica a variável x vamos chamar de coeficiente a. O termo que multiplica a variável y vamos chamar de coeficiente b. E o termo independente será o nosso coeficiente c. Colocando em ordem, temos ax mais by mais c igual a zero. E essa é a equação geral da reta. Equação reduzida da reta. Podemos determinar a equação reduzida da reta a partir da equação geral, simplesmente isolando o y. Sei que para vocês é comum chamar a equação reduzida da reta de y igual a ax mais b, mas precisaremos fazer um pequeno ajuste, da seguinte forma. Temos aqui a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero. Isolando o y, chegaremos na equação y igual a menos a sobre b, x, menos c sobre b. O coeficiente menos a sobre b ainda é o nosso coeficiente angular. O coeficiente menos c sobre b ainda é o nosso coeficiente linear. Mas percebe que se continuarmos utilizando y igual a ax mais b, pode causar alguma confusão? Então a minha sugestão é, daqui para frente, vamos utilizar a notação em que y é igual a mx mais n, em que m é o nosso coeficiente angular e n é o nosso coeficiente linear. Exemplo 1. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos com as coordenadas 1, 2 e menos 2, 5. Vamos supor um terceiro ponto genérico, xy, e montar nossa matriz 2×4 da seguinte forma. Fazendo essa operação em que parece determinante, temos as diagonais principais menos as secundárias. Logo, 5 menos 2y mais 2x mais 4 menos 5x menos y é igual a zero. Desenvolvendo mais um pouco essa expressão, chegaremos na equação da reta S menos x menos y mais 3 é igual a zero. Você circula a resposta e não esquece de colocar #acabou.
Exemplo 2. Determine os pontos da reta R, 5x menos 12y igual a 0, que distam 3 unidades da origem. Queremos os pontos P que pertencem à reta R, e sabemos que a origem tem coordenadas 0, 0. O texto nos diz que a distância de P até a origem é 3. Bem, considere as coordenadas do ponto P de forma genérica, xp, yp. Você se lembra da nossa aula 1, plano cartesiano e distância entre dois pontos. Bem, para calcular a distância de P até a origem, podemos fazer raiz quadrada de xp ao quadrado mais yp ao quadrado igual a 3. Elevando toda essa equação ao quadrado, chegaremos na expressão xp ao quadrado mais yp ao quadrado igual a 9. Agora vem a parte interessante. Isolando y na equação da reta, temos a expressão y é igual a 5/12 de x. Ora, como P pertence a essa reta, podemos reescrever suas coordenadas no formato xp e 5/12 de xp e substituir essa informação na equação que encontramos anteriormente. Dessa forma, temos xp ao quadrado mais 5/12 de xp ao quadrado é igual a 9. Continuando os cálculos, chegaremos no valor de xp sendo mais ou menos 36/13. Substituindo esses dois resultados na equação da reta, temos que o ponto P1 tem coordenadas 36/13 e 15/13. E o ponto P2 tem coordenadas menos 36/13 e menos 15/13. Você circula a resposta e coloca #chique. Bem, gente, esse foi o projeto Matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!